No vídeo de hoje, tudo sobre Collection Display, o que ela é, como utilizar e as diferenças entre um publicador de conteúdos e mídias. E fica até o final que depois eu ainda vou mostrar uma aplicação dela para criar um carrossel utilizando a biblioteca Swiper do JavaScript. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Guilherme Furi, desenvolvedor Liferay, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a Collection Display. Essa funcionalidade faz parte das novas funcionalidades do Liferay relativas ao Low/No Code. Ela veio na versão 7.3 e por isso que ela é muito importante e veio para ficar. Para falar de Collection Display, como o próprio nome diz, é importante que você já conheça sobre as collections, as coleções. Então, se você ainda não conhece, nós temos um vídeo aqui no canal, vamos estar deixando um izinho e aqui na descrição. Então, se você ainda não sabe o que são coleções, assiste primeiro o nosso vídeo sobre o que são coleções. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. O fragmento de exibição de coleção, ou Collection Display em inglês, foi criado com o intuito de conseguirmos exibir uma coleção de conteúdos de um modo mais fácil, sem precisar de tanto código, principalmente FreeMark, e utilizando mais as ferramentas Drag and Drop. A ideia dele é similar ao publicador de conteúdos e mídias, um widget que a gente já trouxe aqui no canal, explicando um pouquinho sobre o que ele é, e ele possui algumas diferenças importantes que vão definir quando você deve usar um ou outro. Então vamos a elas. Primeiro ponto, sobre a seleção de conteúdos. Na verdade, ambos conseguem selecionar a mesma quantidade de conteúdos, os mesmos tipos de conteúdos, porque ambos conseguem utilizar coleções. Então, no edit de publicador de conteúdos, você consegue utilizar as coleções ou você consegue basicamente criar uma coleção direto ali na configuração dele. Então, isso daqui não vai mudar muito de um para o outro. Agora, um ponto bem importante, que vai ser a principal diferença entre eles, é que o Collection Display você consegue utilizar fragmentos dentro dele e o edit de publicador de conteúdos não, você tem que usar diretamente o código. E o que isso traz de bom? Né? Isso traz de bom tudo que os fragmentos têm de bom. Então, os fragmentos têm campo HTML, CSS e JavaScript escopados. Ele traz um preview do seu fragmento, traz campos editáveis e junto com isso traz um mapeamento de campos, que é uma coisa que a gente vai mostrar aqui. E traz também a questão da configuração do fragmento. Então, basicamente, para você definir como vai ser a exibição de cada um desses elementos da nossa coleção, você utiliza fragmentos. Já no publicador de conteúdos e mídias, nós utilizamos o famoso modelo de widget, algumas pessoas chamam de ADT, mas ele é o modelo de widget de publicador de conteúdos e mídias, onde ele aceita estritamente FreeMark. Então você tem que construir toda a customização dos elementos num código FreeMark e ele não tem as vantagens que você tem do fragmento, de configuração, textos editáveis e afins. Então, nesse quesito, ponto para o Collection Display. Agora vamos para uma diferença entre eles, que dá o ponto para o publicador de conteúdos e mídias. O Collection Display, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, quando a gente botando a mão na massa, ele te dá os conteúdos separadamente. Então você define a exibição de um conteúdo e ele replica isso para todos os conteúdos. Isso funciona muito bem quando você tem um grid, quando você tem a exibição de todos os documentos iguais, um carrossel, algo nesse tipo. Mas se você tem uma visualização onde você tem, por exemplo, um item maior que os outros, você não vai conseguir usar o Collection Display para isso. Vou até colocar um print aqui na tela de uma funcionalidade que a gente tem no nosso site, onde a gente tem uma notícia grande na esquerda e duas pequenas na direita. A gente teve que usar o publicador de conteúdos e mídias nesse caso. Então, ponto para o publicador de conteúdos e mídias. Por último, uma outra diferença entre eles, que já é bem peculiar, é em relação à paginação. Na Collection Display, para você customizar, principalmente a questão visual da paginação, é mais difícil. O que a gente faz no publicador de conteúdos e mídias é muitas vezes esconder a paginação nativa, mas você tem acesso às variáveis que constroem a paginação. Então você consegue esconder a nativa e criar uma você mesmo utilizando as variáveis. Inclusive a gente pode fazer um vídeo explicando como fazer isso, mas já no Collection Display você não consegue criar a sua paginação. Você tem que tentar de algum jeito ali estilizar só com CSS, tentando mexer nas classes nativas para ficar do jeito que você deseja. Então, outro ponto para o publicador de conteúdo e mídias. E por último,
antes da gente partir para a nossa parte mais prática, onde vocês vão conseguir entender melhor o que a gente está passando, é que a Collection Display ela coloca várias divs em volta da sua coleção, as divs de portlets nativos. Então, às vezes, isso dificulta um pouco a criação da sua exibição. Isso vai ser bem notável no exemplo que a gente vai mostrar, que a gente vai construir um carrossel utilizando a biblioteca Swipe do JavaScript. E ela precisa ter uma série de classes e divs bem específicas e numa ordem correta para ela funcionar. E vocês vão ver que direto a Collection Display pode até parecer que não vai funcionar, mas a gente vai mostrar um truquezinho que consegue fazer ela funcionar. Então estou aqui num portal iniciado na minha máquina local mesmo. Vou criar alguns conteúdos e uma coleção para a gente começar a ver a nossa Collection Display. Então vou criar 3 conteúdos web básicos mesmo. Então vou criar conteúdos bem simples aqui. Conteúdo 1, conteúdo e conteúdo 1. Vou criar 3 desses. Pronto, já temos 3 conteúdos aqui, bem básicos. E vou criar agora uma coleção. A gente vem aqui em construtor do site, coleções. Clica no maisinho, vou criar uma coleção dinâmica. Vou dar o título de coleção de conteúdos básicos. Vou selecionar a minha fonte, vai ser artigo de conteúdo web, do tipo conteúdo web básico mesmo. E vou ordenar ele por data de publicação. Salvar. Você consegue visualizar aqui o que a coleção vai trazer. Então aqui no nosso caso, vai trazer os nossos 3 conteúdos nessa ordem daqui. Ótimo, agora que temos nossa coleção, vamos usar a Collection Display para exibir ela. Então vou voltar aqui na minha home. Clicar para editar. Vou tirar esse container nativo aqui, esse de dentro. E vou colocar a minha Collection Display. Ela fica aqui em fragmentos, na parte de exibição de conteúdo, e ela se chama exibição da coleção, em português. Quando você colocar ela, aparece aqui de nenhuma opção, nenhuma coleção selecionada até o momento, então você clica nela aqui na esquerda, vai nas configurações dela, clica no mais para selecionar a sua coleção. Seleciona a sua coleção. E aqui ela já começa a mostrar uma espécie do que seria um preview dos seus conteúdos. Então já dá para ver que ela está pegando os conteúdos que a gente criou, mas ainda não tem nenhuma exibição dela. Inclusive tem uma paginação aqui embaixo, que por hora eu vou tirar. Tirar essa paginação. Você consegue selecionar a quantidade de itens aqui, consegue selecionar a questão da exibição. Então ela vem com a exibição de grade, onde você consegue selecionar aí quantas colunas vai ter a sua grade, como se eu tivesse um fragmento de grade inserido nela, mas você consegue trocar isso por uma linha flexível ou uma coluna flexível também. Nós vamos usar a grade. Ok, vou colocar aqui, deixar em grade, colocar 3 colunas para aparecer meus 3 itens um do lado do outro. E agora vem a parte de definir a exibição. Como eu comentei, você vai definir a exibição de um e ele vai replicar para todos. Então, se eu colocar um fragmento nativo aqui de título, você joga ele dentro de um item e ele replica para todos. E aí esse item, a ideia é que você
mapeie para algum campo do seu conteúdo. Você pode até ter um título específico, às vezes você quer o mesmo botão em todos, daria para fazer isso. Por exemplo, vou jogar um botão aqui para dentro, e esse botão eu quero que ele seja sempre igual para todos, né? Você ver todas as notícias, algo assim, e ele ter o mesmo link para todos. Você poderia usar desse tipo, mas muitas vezes o que a gente faz é colocar um fragmento ou nativo ou que você criou e mapear o campo desse fragmento para o campo do seu conteúdo. Então aqui no nosso exemplo eu coloquei esse título e você clica aqui no Element Text e você seleciona aqui o campo que você quer mapear, aqui na abinha de mapear. E aí aqui ele aparece algumas informações básicas, são informações do asset, e logo em seguida ele aparece os campos da sua estrutura. Aqui no nosso caso a gente está usando a estrutura de conteúdo web básico, onde ela tem só um conteúdo, só um campo, que é o de conteúdo, então só aparece um aqui. Mas esse título eu vou mapear para o título do nosso conteúdo. Então pode ver que ele já está até mostrando aqui dinamicamente o que vai aparecer. Eu posso colocar, eu vou colocar um cartão em volta dele. O cartão ficou fora, dá para você arrastar, às vezes é mais fácil. Então vou ver aqui pela esquerda mesmo. E aí, nesse cartão, eu vou remover os outros campos que eu tinha. Nesse cartão, você pode ver aqui na esquerda que ele vem com 4 campos que você consegue editar. Campos que você consegue editar são campos que você consegue também mapear. Então ele tem uma imagem, um título, um conteúdo e um link. Então aqui no título, eu vou mapear para o nosso título, nosso conteúdo, eu vou mapear para o campo da estrutura, conteúdo. E para o link tem uma questão que vale a pena mostrar aqui, que dá para você mapear esse link para o link da display page do conteúdo. Para isso, primeiro, você tem que criar uma display page. Então a gente vai criar uma aqui só para exemplificar mesmo. Seleciona a sua estrutura, nosso conteúdo web básico. Vamos deixar ela vazia. Vou botar ela aqui como padrão. E agora aqui no link, vou dar um F5. E agora aqui no mapeamento do link, você pode mapear tanto o texto na aba mapear, quanto o link na aba link. Então você vem aqui em URL mapeada e seleciona aqui na parte de exibir página, que são as display pages, aqui você criou. Então aqui no nosso caso a gente criou de conteúdo aberto e ele até mostra aqui qual seria a URL. Você colocar para abrir uma nova aba, colocar um prefixo também. E aí eu vou trocar o texto aqui por ver conteúdo completo. Então o texto eu coloquei fixo, não mapeei, mas o link eu mapeei. E por último a imagem, como na nossa estrutura não tem uma imagem, normalmente você mapearia também para uma imagem da sua estrutura, que eu vou colocar qualquer imagem. Vou publicar. E ok, vocês conseguem ver que a gente criou aqui uma exibição da nossa coleção. Então ela pega cada conteúdo dinamicamente, mostra suas informações. Pode ver que os links também estão dinâmicos. Mas vocês perceberam que isso só funcionou para uma visualização igual entre as três. E esse é aquele ponto que eu comentei da Collection Display, que se a gente tivesse, por exemplo, um card maior que o outro, já não conseguiríamos fazer. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre a paginação.
eu vou colocar a nossa grade para ter só 2 colunas e vou colocar uma paginação simples e um número máximo de itens de uma página mesmo. Então aqui na verdade na nossa grade eu vou colocar largura total. Largura total é como se fosse uma coluna. Então, como vocês podem ver, agora a gente só tem um card ocupando a coluna toda e a gente tem uma paginação aqui onde você consegue ir passando pelos conteúdos. Ok, esse foi um exemplo bem simples de como usar Collection Display. Agora a gente vai fazer um exemplo mais legal, que é para você criar um carrossel utilizando o Swiper. Então esse é o Swiper, é uma das bibliotecas JavaScript que existem por aí, mas é uma das mais famosas e mais utilizadas. Aqui na Simplify a gente usa bastante ela. E o legal dela é que, por exemplo, esses carrosséis aqui que estão na homepage dela foram criados utilizando ela própria. Eu gosto bastante, principalmente dessa opção de você passar os slides ou, enfim, passar os conteúdos segurando e passando para o lado e ele tem essa fluidez, ele não passa de uma vez, você tem essa transição de cada slide passando. E se vocês se aprofundarem mais na documentação, vocês vão ver que o Swiper te dá várias opções para criar encard, exibir a paginação bullet ali embaixo, ter esses botões laterais, setinhas para passar. Então, por exemplo, ó, tem essa daqui que passa virando, tem essa também, tem essa que passa assim. Então, se vocês tiverem interesse nisso, dê uma olhada na documentação que tem várias configurações que vão deixar seu carrossel bem legal. Mas como que a gente coloca o Swiper no nosso carrossel? Bom, primeiro a gente tem que importar o Swiper no nosso tema normalmente. Então você consegue copiar esse script aqui, utilizar o CDN deles para estar adicionando o Swiper no seu portal. E aí você precisa de um HTML parecido com esse daqui para funcionar. Então você tem uma div inicial, que é o Slider Main Container com a classe Swiper. Depois você tem um Swiper Wrapper, que vai estar em volta de cada slide seu. E aí você pode ter a Swiper Pagination, que são os botõezinhos embaixo, os bullets embaixo. Você pode ter também os botões, as setas laterais de voltar ou passar. E você pode ter até um scroll bar aqui. Tendo feito esse HTML, basta você lá no seu JavaScript iniciar o Swiper, passando para ele a Classify e os seus parâmetros. Então são nesses parâmetros que você vai decidir aquelas questões que eu comentei que são bem customizáveis. Se vai ser encard, como que vai passar, se ele tem até uma questão bem legal, que ele fica em loop. Então vamos inicialmente aqui. Eu criei aqui um fragmento no meu portal, exatamente com aquilo que eu comentei. Eu coloquei o link e o source aqui da CDN do Swiper direto no meu fragmento. Isso não é o mais recomendável, mas aqui é só para a gente testar. O recomendável seria colocar direto no seu tema, no arquivo portal normal. E aqui eu coloquei exatamente como está ali na documentação, as classes que a gente precisa. E ele coloca de exemplo aqui 3 slides, slide 1, 2, 3. Deixa eu até tirar esses 3 pontos aqui que ele coloca. E coloquei aqui também exatamente o JavaScript, CSS que ele nos passou ali na documentação. Só vou tirar essa questão do scroll bar, porque eu acho que não precisa. Ok, vou publicar esse meu fragmento e vamos colocar na página. Esse fragmento que eu criei vai ser um Swiper fixo, que é só para a gente entender primeiro o Swiper, para depois a gente colocar ele na nossa Collection Display para ele ficar dinâmico com os nossos conteúdos do Liferay. Então vou tirar minha Display Collection por enquanto e vou colocar o meu fragmento de Swiper que eu criei.
Só um detalhe aqui que da documentação eu também tirei aquele parâmetro Direction Vertical que ele coloca e tirei ele. E aqui fica o nosso swipe. Claro que ele está bem simplificado. Tem esses slides 1, 2, 3 aqui. E você consegue passar tanto segurando o mouse. E como eu coloquei ele em loop, ao chegar no terceiro ele passa para o primeiro. Você pode clicar nas setinhas. Ok, esse é o swiper padrão. Mas agora como vamos fazer para pegar os nossos conteúdos? Voltando ao nosso fragmento, a primeira ideia que a gente tem é retirar os slides e colocar uma drop zone aqui. Nessa drop zone nós vamos colocar o nosso collection display. Assim ele vai inserir ali os itens que virariam o nosso carrossel. Você pode ver que agora o nosso fragmento do swipe tem essa drop zone onde a gente consegue soltar fragmentos. Então eu vou selecionar a mesa Y da coleção da mesma forma que a gente tinha feito. Tirar essa paginação aqui. Vou colocar meu cartão de volta. De novo ele é meio ruim de colocar às vezes, e às vezes eu prefiro colocar direto por aqui. Ok, temos o nosso cartão. O título. Vou mapear para o nosso título, conteúdo para o content, o link. Vou mapear só o link aqui. Nosso conteúdo aberto. Vou editar o texto dele aqui, de conteúdo. Para a imagem, eu vou subir uma imagem aqui do meu computador. Vai ser a logo da Simplify. Bom, como a imagem ficou muito grande, eu vou remover essas limitações aqui de altura do nosso swipe. Ok, agora aparece tudo, mas como vocês podem ver, o carrossel em si não está funcionando. Ele está listando os itens um embaixo do outro, sem as setas, sem conseguir passar. Por que que não funcionou? Vamos inspecionar o código HTML. Vocês vão ver que a gente tem a nossa classe PySwiper, ok? Dentro dela tem a Swiper Wrap. E a ideia é que, como exemplificado pela documentação, dentro desse Swiper Wrap, logo abaixo vem os nossos Swiper Slide. Só que aqui a gente tem uma div antes, a gente tem uma outra div da collection, dá para ver aqui pelo nome da classe, Structure Item Collection, e a gente ainda tem uma outra de conteúdo antes da gente chegar nos nossos três cards de verdade, que são essas três classes com logo aqui. Então, como é que a gente pode fazer para essa estrutura se adequar ao nosso swipe? Para isso, nós utilizamos um truque aqui no JavaScript, onde a gente vai procurar por esta classe LFR, Layout Structure Item Collection, que é essa classe aqui. A gente vai adicionar nela a classe Swiper, depois vai adicionar na filha dela, que seria esse container fluid, a classe Swiper Wrapper. Depois, para cada filho dela, nós vamos adicionar a classe Swiper Slide. Assim, a gente vai simular aquela nossa estrutura que tínhamos de Swiper, Swiper Wrapper, Swiper Slides. Então, eu vou pegar aquele código que eu comentei e vou colar aqui no meu fragmento.
Então, recapitulando o que ele faz, ele primeiro procura pelo elemento da collection display. Se ele acha que é esse if aqui, então ele adiciona nele a classe swiper. No filho dele, que é o children0, ele adiciona a classe swiper wrapper. E nos filhos dele, ele adiciona a classe swiper slide. E aí aqui ele inicia o swiper da mesma forma que antes. Então vou publicar. Vou dar um F5. Bom, vamos ver se funcionou. Parece que agora já está melhor. Já temos as 3 bullets aqui embaixo, já temos as setas. Nós até conseguimos passar, mas ainda tem alguma coisa faltando. Então qual que é o problema aqui? Primeiro, que a gente está adicionando as classes aqui lá nos elementos da Collection Display. Então a gente não precisa mais dessas classes Swiper. Nem da Swiper, nem da Swiper Wrapper. Eu vou trocar a Swiper por uma Container aqui. E vou adicionar também aqui um estilo tanto no Swiper Wrapper quanto no Swiper Slide. Esse do Swiper Slide é mais para estilizar, mas esse do Swiper Wrapper aqui é bem importante, dar o overflow visible para ele. Aqui é interessante também você escopar esses seus CSS por uma classe Py, mas aqui como a gente está só de exemplo, não vamos fazer. Pronto, agora podemos ver que nosso carrossel está funcionando, tem cada item, você consegue passar aqui com o mouse, consegue passar com as setinhas. As setinhas perderam um pouco da estilização, foram lá para a esquerda e os bullets ficaram aqui embaixo também, mas só questão de estilização, você consegue ir brincando aí no seu para arrumar isso aí também. Esse foi o nosso vídeo explicando a Collection Display. Comenta aí embaixo se você já usa ela, se você prefere o publicador de conteúdos e mídias ou ela. E se você gostou, lembre de deixar o like, se inscrever no canal. E agora nós temos uma novidade muito quente. Nós estamos lançando uma newsletter. Vou estar deixando o link aqui embaixo, tanto para você acessar a primeira edição, quanto para você se inscrever. Não se esqueça de se inscrever se você gostar, para não perder as próximas edições. Além disso, também estamos com um site novo, simplifytech.com.br, onde estamos produzindo alguns blogs lá, tá ficando bem legal, também dá uma conferida. Obrigado e até a próxima!